Atenção, pequeno empresário da Flórida. Estado pode eliminar impostos para certos empreendedores. Imigração anuncia aumento de certas tarifas cobradas por serviços a partir de 2024. Companhias aéreas melhoram serviços nos aeroportos e registram baixo cancelamento de voos no país neste fim de ano. Nova York está nos últimos preparativos para receber milhões de pessoas para a mais famosa festa de Réveillon do mundo. E você vai conhecer a história de um ciclista brasileiro que superou muitas dificuldades pessoais pedalando pelo mundo. Mas o Brasil ficou pequeno para Fernando e ele queria mais. Até que um dia um amigo desafiou e ele aceitou. Olá, muito boa noite. Boa noite. A gente abre esta edição de hoje com uma notícia importante para os brasileiros que moram na Flórida e possuem comércios. Foi apresentado à Assembleia Estadual um projeto de lei que beneficia pequenos e microempresários. A ideia é que os impostos anuais cobrados por condados e cidades sejam eliminados para comércios locais. A repórter Carla Marinho mostra pra gente como essa medida pode beneficiar os microempresários brasileiros. A proposta do projeto 609 da Câmara da Flórida é beneficiar os microempresários que ainda estão se recuperando da pandemia de Covid-19. O deputado Aiden Botana, autor do projeto, quer acabar de vez com os impostos e taxas municipais. Com isso, reduzir significativamente a sobrecarga tributária dos comércios. Atualmente, dependendo do tipo e tamanho do negócio, a taxa cobrada por alguns condados varia entre $3.000 e $2.600. A proposta dividiu os legisladores da Flórida que estão discutindo os prós e contras do projeto de lei. Os críticos alegam que o fim desses impostos vai deixar um rombo nos orçamentos municipais, que são usados para fornecer serviços à população. E dizem que alguém vai ter que pagar essa conta. O medo é que os impostos sobre residências aumente. Mas o condado de Volusia, na região central da Flórida, é a prova de que o fim dessa cobrança não vai afetar a receita. Em novembro deste ano, eles aprovaram o fim dos impostos sobre as empresas locais. A nova lei entra em vigor em 1º de janeiro. O condado vai abrir mão de cerca de $464 mil em arrecadação e não prevê prejuízos. O projeto de lei de isenção de impostos sobre micro e pequenos empresários na Flórida será votado no próximo ano. Agora o assunto é imigração. A partir de 2024, o USCIS vai aumentar as taxas para determinados procedimentos de imigração nos Estados Unidos. Esse ajuste, segundo as autoridades, acontece para acompanhar a inflação dos últimos anos e tem previsão de entrar em vigor no dia 26 de fevereiro. Os Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos anunciaram nesta semana o aumento das taxas cobradas para certos procedimentos oferecidos, como o valor pago pelo processamento premium, uma solicitação extra para agilizar determinados processos de imigração, que dão uma resposta mais rápida aos solicitantes. Além dessa taxa, muitas outras também serão aumentadas. Alguns acréscimos podem passar de $300. Por isso, se você pretende iniciar algum processo na imigração no próximo ano, como pedir pelo Green Card, converse com seu advogado para estar a par dos reajustes. De acordo com a lei, as mudanças nas taxas de imigração podem ser feitas a cada 2 anos, mas, segundo as autoridades, isso não era feito há mais de 3. Agora, o USCIS diz que não tem mais como não repassar o aumento dos preços para o consumidor, já que a alta inflação do país elevou os gastos de absolutamente tudo nos últimos meses. No México, o presidente Manuel López Obrador se reuniu com autoridades dos Estados Unidos para discutir a crise de imigração. O objetivo do encontro foi achar soluções diplomáticas para aumentar a segurança na fronteira que separa os dois países. A reunião foi na cidade do México. Os secretários americanos de Estado, de Segurança Interna e a conselheira da Casa Branca apresentaram ao governo mexicano os números chocantes da imigração ilegal. Quase 10 mil pessoas estão cruzando diariamente a fronteira do México para os Estados Unidos.
Unidos um recorde histórico no território norte-americano. Entre as ideias apresentadas está o maior controle do sistema de ferrovias mexicanas, que leva os imigrantes até a fronteira. Outra sugestão foi a criação de incentivos aos imigrantes, como vistos e empregos, para que eles permaneçam lá no México. O governo do México lembrou que também enfrenta a crise com os imigrantes e que o país é o terceiro com o maior número de pedidos de asilo aí depois dos Estados Unidos e da Alemanha. Agora tem um rápido intervalo e na volta a gente conta como um robô atacou um funcionário da Tesla em uma fábrica da empresa no estado do Texas. E tem o flagrante impressionante de um assalto à luz do dia na Flórida que assustou a população pela violência dos bandidos. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor, sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. Foi. No Oriente Médio, a ONU pediu hoje a Israel o fim do que eles chamaram de homicídios ilegais e deliberados em Gaza e na Cisjordânia. Desde o início da guerra, 21.300 pessoas já morreram e cerca de 55 mil estão feridas. O número de crianças palestinas vítimas desse conflito já chega a 8 mil. A Organização das Nações Unidas alega alta deteriorização dos direitos humanos. Em resposta aos apelos, Israel intensificou ainda mais os bombardeios aéreos. Os palestinos estão enfrentando uma chuva de bombas. Os ataques estão acontecendo dia e noite no norte, centro e sul de Gaza, onde mais de 2 milhões de pessoas estão se refugiando. Campos de refugiados também não estão sendo poupados dos bombardeios. Por terra, as tropas avançam em busca de túneis, guerrilheiros e dos mais de 100 reféns ainda mantidos em cativeiro pelo Hamas. A intensificação da ofensiva acontece no momento em que a OMS e a ONU alertam para o grave perigo que os palestinos estão expostos, sem água, comida, medicamentos e doenças. Os agentes humanitários que visitaram Gaza denunciaram que Israel está realizando uma onda de homicídios ilegais de civis sem controle e sem fiscalização em nome da guerra contra o Hamas. Hoje, a comunidade internacional aumentou a pressão por um cessar-fogo imediato. Aqui nos Estados Unidos, um morador de Fort Lauderdale, na Flórida, registrou uma cena impressionante e rara no país. Um casal canadense passeava por uma rua movimentada e segura quando foi violentamente roubado por criminosos que fizeram de tudo para arrancar um relógio Rolex do pulso da vítima. A imagem mostra os dois bandidos derrubando o idoso no chão e arrastando o corpo dele na calçada na tentativa de tirar à força do pulso aí o relógio caro. Segundo as vítimas, um dos bandidos estava armado e apontando a arma diversas vezes para eles, enquanto forçava para tirar o relógio do homem. Quando eles conseguiram o que queriam, correram e entraram em um veículo que já estava esperando por eles na esquina. Até mesmo a polícia da região se disse chocada com a cena de violência que é tão rara nos Estados Unidos. Os criminosos ainda estão sendo procurados. De acordo com a vítima, o relógio roubado violentamente é de ouro, custa $45 mil e foi comprado por ele lá nos anos 50. Agora a gente fala sobre um caso assustador que aconteceu em uma fábrica da Tesla em Austin, no estado do Texas. Um robô em forma de humano atacou violentamente um trabalhador do local. A empresa bem que tentou abafar o caso, mas tudo veio à tona agora e muita gente está se questionando até que ponto é possível confiar nas novas tecnologias. Testemunhas contam que o robô prendeu o engenheiro da Tesla contra uma superfície, arranhando suas costas e braços e deixando um rastro de sangue no chão da fábrica. As informações foram obtidas pelo site The Information e constam em um relatório entregue pela Tesla às autoridades do estado do Texas, que estão investigando esse caso. Segundo as informações, a máquina foi esquecida ligada e fez seus movimentos programados. Quando os trabalhadores passaram por perto, o robô agarrou um dos funcionários e o feriu com violência. O engenheiro só conseguiu se livrar do humanoide depois que um colega apertou um botão de parada de emergência. A Tesla relatou às autoridades que o engenheiro atacado não precisou de uma licença de trabalho após o acidente e que passa bem. Na verdade, isso é algo que acontece, infelizmente, na maioria dos processos fabris que utilizam máquinas para isso. Parece que aí é uma relação tradicional típica e que a gente infelizmente está acostumado dentro desses processos fabris,
mas que não parece, em primeiro momento, caracterizadora de uma noção distópica ou de um robô que atenta contra um ser humano por livre e espontânea suposta consciência. Mudando de assunto, nesta última semana do ano, com a lotação dos aeroportos norte-americanos e um recorde de embarques e desembarques, a maioria das companhias aéreas parece ter aprendido a lição com o caos do ano passado. Apenas 1% dos voos foi cancelado e até agora poucos atrasos foram registrados. Uma ótima notícia. As melhorias nos aeroportos foram resultados de investimentos e contratações que foram implementados pelas companhias aéreas para este período de festas, considerado o de maior pico de movimento do ano. Segundo a FlightAware, do dia 20 ao dia 26 de dezembro, as companhias aéreas programaram mais de 162 mil voos e cancelaram apenas 1.100 deles. O cenário coordenado nos aeroportos do país surpreendeu muita gente que esperava um repeteco do caos do final do ano passado. Em 2022, nos últimos 10 dias do ano, mais de 16 mil voos foram cancelados e outros milhares atrasados, principalmente da Southwest Airlines. Mais de 2 milhões de passageiros ficaram retidos e perdidos nos aeroportos no ano passado. Já em 2023, a situação é o inverso. Os passageiros estão elogiando a funcionalidade dos aeroportos e das companhias aéreas. A American Airlines lidera o ranking de empresas com o menor número de problemas aéreos em 2023. No próximo bloco, médicos alertam que o uso excessivo de antibióticos no país está criando superbactérias. E tem reportagem explicando as melhores formas de devolver ou trocar presentes de Natal antes da virada do ano. Agora um recado importante do CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças aqui no país, para a população. Os médicos estão alertando que o uso excessivo de antibióticos aqui nos Estados Unidos está resultando em superbactérias no país. Antibióticos são alguns dos medicamentos mais eficazes e importantes da medicina, mas quando são tomados com frequência ou de forma errada, provocam o que os médicos chamam de resistência antimicrobiana. Isso significa que os germes desenvolvem a capacidade de resistir ou derrotar as drogas, tornando as infecções mais fortes e podendo colocar a vida das pessoas em risco. Os especialistas alertam para tomar antibiótico em último caso e apenas se recomendado pelo médico. A cada ano nos Estados Unidos são registrados 2,8 milhões de infecções microbianas resistentes e mais de 35 mil mortes. Agora a gente fala de uma polêmica aqui nos Estados Unidos. Um estudo acaba de apontar que os hospitais comprados por empresas de capital privado oferecem mais riscos à saúde dos pacientes. O levantamento apontou que o número de complicações, erros médicos e de infecções nessas unidades de saúde aumentou cerca de 25%. A reportagem é da Eloá Urazen. Pesquisadores avaliaram quase 5 milhões de hospitalizações em 51 instituições de saúde ao longo de 3 anos e compararam antes e depois dos hospitais terem sido adquiridos por empresas de capital privado. Os resultados são preocupantes. As taxas de complicações aumentaram em 25% nos hospitais adquiridos por empresas de private equity. Nenhuma novidade. Na hora que se abre o investimento privado para obter maior lucro, comprando hospitais, o que é que se espera? Esse investimento não entra nesse setor da economia por causa de melhorar a qualidade dos serviços. Ao contrário, o que eles procuram com esse investimento é lucro e rápido. E para fazer isso, eles têm que ter cortes em várias coisas que são onerosas nos hospitais e no setor de saúde. E é por isso que a qualidade do serviço piora, porque eles têm que encontrar um jeito de melhorar o rendimento que eles querem. Melhorar não, de aumentar o rendimento que eles querem. A pesquisa apontou um alto índice de erros médicos evitáveis, como infecções cirúrgicas, sanguíneas, objetos esquecidos nos corpos dos pacientes, quedas e outras complicações. Além de hospitais, empresas de private equity estão adquirindo também casas de repouso, sistemas de saúde comportamental e consultórios médicos particulares. A investigação provou que a ação do capital privado nestes setores está ligada à maior taxa de mortalidade em lares para idosos e maior custo para os contribuintes.
No início deste mês, a Comissão Orçamental do Senado anunciou uma investigação bipartidária sobre o impacto das compras de instalações de saúde por parte do capital privado. Aqui é o sistema mais privatizado do mundo. E o setor saúde é uma área que dá muito lucro para empresas que não têm tanto compromisso com a saúde da população. Tem compromisso com o lucro e com as ações que os investidores vão ganhar a partir do investimento que foi feito. E esse, em particular, esse private equity, é particularmente danoso, porque quem compra não tem interesse nenhum em ficar no setor saúde. É basicamente um capital de motel, que quer ficar pouco tempo investido para sair para ganhar dinheiro em outras áreas. E a área da saúde passou a ser, recentemente, particularmente hospitais, uma área de grande lucro. Ele não tem interesse nenhum em melhorar a qualidade dos hospitais. Ao contrário, o que a gente verifica é que eles investem nisso em curto prazo e procuram aumentar o lucro o mais rápido possível, e aí o dinheiro se move para outra área da economia. Se você é adepto a uma dieta baixa em carboidratos baseada em carnes, atenção, essa notícia é para você. Segundo um novo estudo da Universidade de Harvard, ela pode ter um efeito rebote e ajudar você a ganhar peso mais rápido. Após comparar 5 tipos de dietas baixas em carboidratos, os pesquisadores descobriram que as pessoas que seguiram uma dieta pouco saudável com baixo teor de carboidratos e à base de carne ganharam mais peso ao longo do tempo, em comparação com aquelas que seguiram uma versão mais saudável e baseada em vegetais. As descobertas, segundo os pesquisadores, servem como um alerta para que as pessoas considerem a qualidade dos alimentos quando a intenção é a perda de peso. Ainda segundo os pesquisadores, os resultados mostram o quanto é importante uma mudança no estilo de vida no lugar de dietas milagrosas e feitas em sequência. A dica dos especialistas é concentrar a alimentação diária em uma maior ingestão de frutas, grãos integrais e vegetais. Além de reduzir o consumo de laticínios, carne vermelha e processada e, claro, os açúcares. Depois do intervalo, tem alerta para tempestade de neve, chuva e vento que afeta boa parte do país. E você vai conhecer a história de um ciclista brasileiro que superou muitas dificuldades pessoais ao pedalar pelo mundo. Américas no ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Tap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor, sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. Tap. Foi. A cidade de Nova York, que tem a festa mais tradicional da virada do ano, está nos preparativos finais para a chegada de 2024. E quem esteve na Times Square nesses últimos dias pôde acompanhar de perto esses últimos retoques para as festividades. O grande globo que marca a virada, por exemplo, já está posicionado com todo o seu brilho, formado por pequenos pedaços de vidro. Os testes finais de luz também já foram concluídos com sucesso. Quem também já está dando as caras por lá é o enorme letreiro de números que vai fazer brilhar o 2024 no topo de um dos prédios mais altos da Times Square à meia-noite. Já faz 120 anos que a Times Square é o centro do mundo na hora da virada do ano, com um evento animado, cheio de shows com artistas mais bombados do ano. Milhões de pessoas são esperadas para ver de perto esse espetáculo em Nova York, além de outras milhões que poderão assistir tudo ao vivo pela internet e também pela televisão. E com a chegada de um ano novo, começam também as promessas de mudanças e listas de intenções para o ano que se aproxima. E nessa lista está sempre lá, né? Cuidar melhor da saúde. Segundo os médicos, isso é importante, mas é bom começar a priorizar a saúde agora, na última semana do ano que está acabando. Se as suas metas de saúde para 2023 não foram como você esperava, calma, que ainda não é tão tarde para isso. A cardiologista-chefe da Mayo Clinic diz que a última semana do ano é um importante momento para estabelecer as prioridades para 2024 e deixar anotado de forma organizada como cuidar melhor da saúde no próximo ano. A especialista diz que é imprescindível fazer ao menos uma consulta de bem-estar por ano, mas claro que isso depende da sua idade, saúde, histórico familiar e gênero. Além do check-up, deixe anotados os principais exames de saúde para serem feitos no ano que vem.
como um mapeamento para certos tipos de câncer, pressão alta ou colesterol alto, diabetes, osteoporose, doenças sexualmente transmissíveis e condições de saúde mental, como depressão ou ansiedade. Também se certifique se você está com as vacinas atualizadas. It is not too late to get your flu or updated COVID vaccines. E atenção, além das metas médicas para 2024, é essencial fazer uma manutenção da saúde o ano todo, comendo bem, praticando exercício físico e tendo uma boa qualidade de sono. In order to help improve your sleep, E para te ajudar a melhorar o sono, tente evitar olhar para as telas ao menos 30 minutos antes de deitar, diz a médica. Ah, e não esqueça, cuidar da saúde dental também é bem importante, porque negligenciar essa parte do nosso corpo pode trazer outros problemas de saúde em geral. Bom, agora é hora da nossa previsão do tempo. Vamos dar uma olhadinha no mapa, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte do país. Olha só, Boston, a gente tem chuva, mínima de 40, máxima de 45, bastante frio nessa região. Nova York, chuva também. Norfolk, tempo encoberto, mínima de 35, máxima de 58. Atlanta, sol entre nuvens também. Na Flórida, a gente tem o tempo de Jacksonville e Tampa, sol entre nuvens. Miami, o sol nem dá as caras por lá, mínima de 58. New Orleans, o sol vai brilhar forte, assim como Houston, Evelyn. Isso mesmo, e aí o sol dá espaço para as nuvens em Brownsville e também em San Antonio, onde a mínima fica em 37. Mesma coisa em El Paso, mas com a mínima um pouco mais baixa, batendo 29. Em Albuquerque, sol aparecendo também entre nuvens. E no Arizona, em Phoenix, máxima batendo 71, bastante quente até para essa época do ano. Esse tempo continua com sol entre nuvens, tanto em Las Vegas quanto em Los Angeles. E em São Francisco, mais para o norte da Califórnia, a gente tem previsão de bastante chuva, todo mundo atento por aí. Mínima de 51 e máxima de 62 nessa região. E atenção quem mora na costa sudeste e leste dos Estados Unidos. Tem um sistema de tempestade chegando nessas regiões. Essa formação é a mesma que produziu nevascas nas planícies no centro-oeste durante o Natal e agora essa formação está se movendo rumo ao sudeste e ao leste do país. Conforme avança, esse sistema leva chuva, nevasca, ventania e neblina. As autoridades alertam para estradas escorregadias e perigosas. Essa onda fria vai continuar se movendo para o leste e depois para o norte do país. Os meteorologistas estão alertando para riscos de chuvas e também de inundações fortes em Nova York e na Nova Inglaterra. Aeroportos dessas regiões também devem ser afetados por esse sistema. Então, se você vai viajar, é bom se preparar porque há risco de atrasos e cancelamentos de voos. E a gente encerra a edição de hoje com uma história para lá de comovente e também inspiradora de um brasileiro que superou uma depressão com a ajuda de uma bicicleta. A gente está falando do Fernando Mendonça da Silva. Ele saiu de Santa Catarina pedalando numa missão pessoal para se autoconhecer. Só que ele nunca imaginou que ele chegaria tão longe. A Giovanna Locatelli vai mostrar para a gente que esse brasileiro já está pedalando aqui pelos Estados Unidos. Fernando, 42 anos, é de Santa Catarina, sul do Brasil. Vivia uma vida normal, até que um dia a vida parou de fazer sentido e Fernando caiu em depressão. Foi da noite pro dia. O meu irmão nem acreditou, eu só pedi para ele, me leva até na beira da rodovia, me deixa lá perto do posto de combustíveis. E dali começou a aventura. Em busca das respostas que procurava, Fernando saiu pelo Brasil apenas com uma mochila nas costas e enfrentou o lado obscuro da depressão. Eu tive uma recaída na droga, então aumentou minha depressão. Foram 3 meses sobrevivendo com moradores de rua. E eu, na minha cabeça, sem pegar um tratamento, sem uma internação, sem nada, eu resolvi voltar a viajar. Foram 15 estados atravessando o Brasil de norte a sul. Mas o Brasil ficou pequeno para Fernando e ele queria mais. Até que um dia um amigo desafiou e ele aceitou. Só que no meio dessa viagem, um amigo meu aqui de Worcester, aqui nos Estados Unidos, que já mora há algum tempo aqui, já pegou e me falou, botou na minha cabeça, se tu vai viajar pelo Brasil com uma bicicleta, por que tu não vem sentido aos Estados Unidos, então? Foram 16 países pedalando. Ó, pessoal, em cima da cordilheira, na Colômbia aqui, ó. Estamos indo devagarzinho, passemos mais uma barreira da migração agora cedo. Mas estamos aí a 70 quilômetros já da fronteira aí com os Estados Unidos. Muitos países e muitas aventuras, algumas delas assustadoras. Teve 2 tentativas de assalto, e um assalto. Uma tentativa no Equador, eu dormindo dentro da barraca, né, que dormia em barraca toda a viagem. Eu dormindo na barraca, fui acordado com um rapaz com uma tesoura querendo dinheiro.
Só que não me revistou nada, não levou nada, eu consegui me sair bem ali. Mas ele não desistiu do seu sonho. Fernando conta que no caminho encontrou também muita solidariedade. Hoje, dia 2 de novembro, estamos aí assando uma carne na beira da rodovia, aí, um pedacinho de porco. Teve pessoas que tanto que me acompanhavam pelo YouTube, marcavam, passa na minha casa, que moravam em outros países. E teve também pessoas locais, né, que me acolhiam, ganhava a vez conserto de bicicleta em algum lugar que eu ia pagar. A pessoa, aí eu falava que estava viajando de bicicleta desde o Brasil. A pessoa assim, não vou te cobrar nada, não custou nada. Toda essa aventura ele contou no seu canal do YouTube, que tem quase 10 mil seguidores. Meus amigos, a barraca tá aí atrás, ó, já escureceu e tá muito frio. Então tinha uma lareira aqui, eu catei umas lenhas pela rua e estamos se aquecendo aí. 2 anos depois, Fernando finalmente chegou aos Estados Unidos, já com novos planos. Eu pretendo comprar um motorhome e retornar todo o meu percurso que eu fiz de bicicleta, agora sim, de motorhome. E ele deixa uma mensagem de superação. Eu acho que foi o que me tirou mais da depressão, foi assim, pedalando o dia inteiro, que saía de manhã, a hora que clareava o dia já estava acordado. A gente não pode desistir da gente mesmo, né? Então eu tinha muito tempo para refletir com Deus, foi o que eu encontrei mais na viagem, que eu acho que quem me tirou da depressão foi ele. E refletir tudo sobre a vida, o que eu quero daqui para frente para minha vida. Então é assim, eu nunca mais vou ser o mesmo. Bonita essa história, hein? Bom, o Jornal Américas no Ar então termina agora. Você fica com mais um episódio da reapresentação da superprodução Jezabel e a gente volta, claro, a se encontrar amanhã, sexta-feira, hein, gente? Uma boa noite. Boa noite.